Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maria Cristal e eu vim aqui falar com vocês hoje sobre esse assunto de bifobia entre mulheres trans, das mulheres trans com as pessoas bis e também solitude e solidão trans. Só que antes de entrar no vídeo, eu queria falar pra você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, que isso realmente ajuda a expandir e a chegar em mais pessoas o meu vídeo. E também eu deixei minha chave Pix aqui embaixo pra você contribuir comigo, com o meu canal, pra sustentação desse canal e sustentação da minha vida também, pagar as minhas contas, vida adulta em São Paulo, sozinha tá difícil. Então, se puderem contribuir com qualquer valor, tá bom? Pode ser 10 mil, 20 mil, 1 milhão, tá louca. Mas tá aí, pra contribuições, tá bom, gente? E vamos lá pro vídeo. Eu vim aqui de cara limpa, nem me arrumei direito aqui, mas eu acho que esse é o intuito também, né? Mostrar um pouco do dia a dia aqui. Pra falar com vocês sobre um assunto que tá rolando muito na internet, aqui no YouTube, né? Em vários locais, lugares por aí na internet. Que é a bifobia das mulheres trans e é um assunto também que tem uma outra camada que pode ligar a isso, que é a solidão da mulher trans travesti, né? Esses programas que rolam de Estouro e Balão, raramente tem pessoas trans, é voltado muito mais para pessoas cis, e aí resolveram fazer esse programa, né, só para mulheres trans, no caso, mulheres trans, né? Então eu queria abordar aqui sobre essas bifobias que aconteceram nesse programa, nesse episódio que teve e que vocês podem procurar aí no YouTube, que vocês vão encontrar. E aí tem essa outra camada, né, que ligaram essa bifobia com a solidão ou não da mulher trans, né, enfim. Acho que até a Maia Massafera já tinha trazido um depoimento falando que ela não gostaria ou não gosta de ficar com pessoas bissexuais, né? Homens bissexuais. E eu queria trazer algumas reflexões minhas pra vocês em relação a esse assunto. Tem outros vídeos aí falando sobre isso também, mas vou trazer os meus pontos, que podem ser parecidos ou não. Eu acho que expondo a nossa bifobia, ou existindo essa bifobia, né, a gente acaba meio que depreciando a nossa luta LGBT no geral. E é muito infeliz isso, de não ficar com uma pessoa por causa da sexualidade dela, né? No sentido de a pessoa quer você e você também sente atração pela pessoa, né? A pessoa, a mulher trans ali, eu vou falar sobre esse recorte, tá? A mulher trans sente atração por um cara e aí eles ficam, só que depois ela descobre que o cara é bissexual e não quer mais ficar com ele. Por quê? Né? Eu acho que é uma coisa que acontece muito com a gente também. Tipo, o cara tá ficando comigo, tá ficando com mulher trans, aí o cara hétero cis ali percebe e fica sabendo que eu sou trans, então ele não quer mais ficar comigo porque eu sou trans. É um pouco diferente, mas são duas camadas diferentes, mas elas têm uma conexão ali, né, também. Porque existe um lugar de fobia daquele corpo por algum motivo. No caso do homem cis, hétero, que fica sabendo que eu sou trans, ele acaba me enxergando como um homem. E isso né, no caso do cara cis que não aceita que se sentiu atraído por uma mulher trans, ele vai começar a me enxergar como um cara, né? E isso é uma transfobia, certo? Isso é transfóbico, né? O cara não querer ficar comigo, mesmo sentindo atração por mim. Me beijou, me pegou e tudo mais, e ele não querer continuar a ficar comigo é porque ele é transfóbico. Isso é certo, tá? Aí a mulher trans lá, a travesti, vai ficar com um cara bi, com um cara cis, né? Vou colocar um cara cis aqui, tá bom? O homem cis, bi, ela não sabe que ele é bi, depois ela fica sabendo que ele é bi e ela não quer. Isso também é uma bissexualidade, fobia de bissexualidade, né? A pessoa também não é obrigada, a mulher trans não é obrigada a ficar, mas entra aí a reflexão. Por quê? Por quê que você não quer ficar com um cara bi? Porque talvez ele vai gostar também de ficar com caras. Qual que é o problema, né?
Não tem problema nenhum a pessoa gostar de ficar com outro cara, o homem ficar com outro cara também, né? A gente não pode entrar nessa fobia, gente, pelo amor de Deus. Mesmo ao contrário também acontece e ninguém fica muito em cima, sabe? Por exemplo, uma mulher trans ou cis ser bissexual e gostar de tanto homem quanto mulher, seja ela trans ou cis, ele trans ou cis. E eu até prefiro ficar com homens bis, apesar de que eu tô num relacionamento agora com um homem cis hétero, só que ele é bem consciente, né? Só que mesmo assim eu acho que pessoas bis, homens, falando aqui dos homens cis bissexuais, eles têm assumidos, tá? Eles têm uma consciência maior em relação aos a nossa luta LGBT, então pode ser um bom match pra desenrolar alguma coisa interessante aí, né? Tem mulheres trans, travestis, pensem sobre isso. Acho que é importante a gente também se aliar à nossa comunidade para relações afetuosas, né? Tanto para pansexuais ou bissexuais ou outros tipos de sexualidades que existem por aí. Não tem porquê, né? Um corpo é um corpo, e se você sente atração por ele, por que negá-lo só por causa da sexualidade, né? Se esse corpo sente atração por você e você sente atração pelo outro corpo, pra que negar? E isso leva uma questão sobre a nossa solidão trans. Eu não acho que essa bifobia seja totalmente responsável pela solidão trans, não. Mas entra num lugar de... será que nós... Calma que eu vou tentar estruturar. Será que nós, a comunidade trans, as mulheres trans principalmente, né, falando aqui no meu lugar de fala, nós não estamos sendo muito exigentes? Que tipo de homem que a gente tá buscando? A gente tá buscando aquele homem lenhador e homem bruto e homem hétero, cis, machão? É isso que a gente quer mesmo? Esse homem, essa imagem desse homem que violenta todo o universo e toda a nossa história, principalmente brancos, né? Que nos violentam ao longo de toda uma história e quer colocar a gente no armário sempre. É esse tipo de cara, sabe? Que tipo de estereótipo que essas mulheres trans e travestis buscam em homens pra se relacionar, né? Tem umas que não curtem afeminados, e eu sei que gosto é gosto, mas o gosto também ele é cultural, o gosto também é político. A gente aprende a gostar de coisas, porque daí a gente entra dentro de uma caixa e às vezes essa caixa pode ser um pouco tóxica. Tô trazendo aqui uma reflexão, você tem os seus gostos aí, né? E não tô falando de sexualidade, porque não é porque eu gosto de homem que eu vou pegar todo homem que eu vejo na minha frente. Eu tenho o meu filtro, apesar de eu não ter muito filtro, mas eu tenho um filtro, eu tenho um tipo de gosto, eu tenho um tipo de caras que eu curto, né? Mas eu sei que esse meu gosto, ele é cultural e político, e eu requestiono isso todos os dias. Então, até onde vai esse lugar da solidão trans? Estamos solitárias por quê? Por que estamos solitárias? Por que essa falta de solidão trans existe? Tem muitas camadas, e uma das camadas eu acho que é essa. Eu acho que é exigir demais, né? Não que a gente deva aceitar qualquer coisa, não é isso, pelo amor de Deus. Mas não entrar numa caixa de toxicidade, de cobrança sobre o outro também. Que isso existe tanto no mundo cis e no mundo trans, né? Que a pessoa tem que estar totalmente enquadrada dentro de um padrão quase inalcançável de personalidade, de corpo e de jeito e de comportamento, sabe? As pessoas são variadas, viva a diversidade, sabe, gente? Viva a diversidade de homens. No meu caso, né, eu gosto mais de homens, então, tipo, viva a diversidade, adoro homens diversos, baixo, alto, gordo, magro, preto, branco, amarelo, bissexual, pansexual, gente. Eu acho que quanto mais a pessoa é aberta a possibilidades, quanto mais o cara é aberto a possibilidades, com mais tesão eu fico. E falando de solidão trans, a gente sabe que esse não é só esse motivo, né, esse lugar da bifobia e dessa exigência, entre aspas, exigência sobre os seus gostos, que é responsável pela nossa solidão. A gente sabe que a sociedade massacra muito a gente e coloca a gente muito na margem em questão de afeto, e isso é horrível e deve ser combatido, né? Mas eu acho que também tem coisas que
que partem da nossa comunidade, né, de algumas mulheres trans que eu vejo, né, falando sobre esse vídeo, do Estouro e Balão, pegando esse exemplo e dessas mulheres que estavam lá. Não todas, né, mas algumas ali, as falas delas, dá pra ver, assim, o lugar de uma solidão vinda por causa desse tipo de exigência tóxica, e que não é só as mulheres trans que tem, como eu já falei antes, é uma coisa que cis, pessoas trans, enfim, todo mundo tem, né, não é que todo mundo tem, mas enfim, é construído a partir do universo cis, e que é transferido também para o universo trans, porque geralmente a gente reflete opressões também. Às vezes a gente, né, Paulo Freire já dizia que o sonho do oprimido é ser o opressor. Enfim, não tô falando que elas foram opressoras nesse Estouro e Balão, mas existe um lugar ali também de eu quero ser mais do que você, então já que eu sou humilhada, eu vou humilhar você também. A gente tem que tomar cuidado pra não cair nisso, né? E tentar ser justo. Tentar ser justa nas situações, né? É que eu sou uma pessoa muito diplomática, tento ser uma pessoa justa e diplomática, não que eu seja perfeita, mas enxergar as coisas por outros ângulos também, né? Mas enfim, a solidão trans, ela também tem essa outra raiz, que é a nossa história em relação à rejeição vinda da sociedade. Isso existe, sim, e é pesado, a gente tem que combater. Mas eu tentei trazer tentei trazer esse recorte dessa parte de rejeição de corpos, rejeição nossa, né, eu não me incluo nisso, mas rejeição desse universo trans, rejeitar esses corpos que estão fora de uma norma social muitas vezes tóxica, que é esse bofão hétero, cis, branco e grande, alto, um Ken da vida, né? Quase uma Barbie lenhadora. Um barbo lenhador. E que tem que ser assim, assado, tem que fazer isso ou aquilo, enfim. Vamos ser mais flexíveis, vamos repensar os nossos gostos, porque é isso, os nossos gostos são políticos e culturais. Trago essa reflexão. Esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo nos comentários acréscimos ou coisas que vocês concordam ou não concordam, pra eu também refletir, pra eu também trazer pra minha vida essa reflexão, tá bom? Trazer mais ainda. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Beijo!